Atenção, hein? Aumentam as desconfianças entre o ministro relator André Mendonça e o diretor-geral da Polícia Federal no que diz respeito aos assuntos do caso Master. Vamos entender isto melhor. Enquanto isso, um abraço buqueliano para todos vocês. Vamos buquelizar! Muito bem. Desconfiança sobre casos Master e INSS ampliam desconforto entre Mendonça e diretor-geral da Polícia Federal, diz o jornal Globo, matéria de Mariana Muniz e Vitória Azevedo. Interlocutores de Andrei Rodrigues, que é esse segurança de Lula, que está disfarçado de diretor-geral da Polícia Federal. Interlocutores desse sujeito veem tentativas de fragilizá-lo, ora essa, vindas do gabinete de André Mendonça, que por sua vez relata que acredita no trabalho da corporação. Acredita no trabalho de parte da corporação, mas não acredita no André Mendonça. E por quê? Vocês sabem. Quem era o ministro relator do caso Master no STF? Toffoli. Mas depois descobriu-se que o Toffoli era muito íntimo financeiramente do André Borcaro. Foi, por assim dizer, admoestado a sair. Ou sairiam com ele. Então ele saiu do caso antes que saíssem do caso com ele. Bom, ali foi sorteado o André Mendonça como relator. Pois bem, primeiro ato do André Mendonça, após uma reunião com os investigadores delegados da PF que trabalham no caso Master, primeiro ato do André Mendonça foi determinar o seguinte: os investigadores, os agentes, os delegados que atuam no caso não poderão mais passar, isso já faz uns 90 dias, não podem mais passar informações, qualquer vírgula sobre a investigação não pode ser passada, pasmem vocês, ao diretor da Polícia Federal, ao diretor-geral, o Andrei Rodrigues. Isso a demonstrar totalmente que esse homem não é confiável. O Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, não merece a confiança da própria corporação e não merece a confiança do ministro relator André Mendonça, porque o André Mendonça afastou, por assim dizer, o Andrei Rodrigues. Ao invés de emitir uma decisão, o senhor está afastado da PF, ou o senhor não pode ter contato com qualquer situação do caso Master, André Mendonça foi muito hábil. Ele determinou internamente que os agentes, eu repito, agentes, investigadores e delegados de Polícia Federal não podem repassar nenhuma informação para o próprio diretor da Polícia Federal, porque não confia no diretor da Polícia Federal. Não pode passar, também disse o despacho do Mendonça, esses delegados não podem passar informação a nenhuma alta autoridade do país, de nenhum dos poderes. Porque era uma festa antes do Mendonça chegar. Em outros casos, ainda se percebe que é uma festa. O compromisso do André Rodrigues não é com a corporação, não é com o país. Ele responde diretamente ao boneco barbudo e também ao chefe do boneco barbudo, que é o Careca. E daí, de lá para cá, que isso é um escândalo já por si só na República, o ministro do STF relatou de um caso não confiar no diretor-geral da PF. Bom, quem é que deu causa a isso? O próprio diretor-geral da Polícia Federal. Quer prova disso? Vou dar um exemplo. Recentemente o Gilmar Mendes, num voto, ele fala num voto que não tinha nada a ver com o comentário que ele fez sobre o Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. Ele abriu a boca e disse, o Gilmar abriu a boca e disse que ele havia recebido informações privilegiadas de um caso sobre o Rio de Janeiro do diretor-geral da Polícia Federal. Lembram daquele caso onde o Gilmar disse, olha, em conversa informal com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ele me disse que mais da metade dos deputados estaduais do Rio de Janeiro estão envolvidos com o que não presta. Veja, olha aqui. Agora, a filha do André Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, é estagiária no gabinete de Gilmar Ferreira Mendes. A proximidade do André Rodrigues com o Lully
era a segurança do Lula, com o Gilmar e com o Xandão, é um negócio absurdo. Vamos lá, vamos continuar a matéria. Desconfiança de lado a lado envolvendo o caso Master e as fraudas do INSS ampliaram o desconforto entre o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso Master e do INSS. Aliados do chefe da Polícia Federal enxergam tentativas de fragilizá-lo vindas do gabinete de Mendonça, se queixam de determinações que restringiram o acesso do diretor-geral da Polícia Federal a dados de apurações e avaliam que há uma tentativa de driblar a corporação por meio de uma relação mais próxima entre o gabinete de Mendonça e a Procuradoria-Geral da República. Já auxiliares de Mendonça, continua a matéria, manifestam a pessoas próximas desconfiança com relação ao diretor-geral da Polícia Federal em meio às investigações das supostas fraudes financeiras do Master e do escândalo dos descontos indevidos do INSS, casos que estão sob a relatoria de Mendonça, embora reforcem que acreditam no trabalho da corporação. O episódio mais recente de antagonismo envolveu a operação da Polícia Federal que apontou o elo entre Jacques Wagner, galego, amigo de Lula, e o Banco Master. Jacques Wagner, então, era líder do governo Lula. A essa altura já foi defenestrado. André Rodrigues, diretor da Polícia Federal, manifestou irritação após circular a informação de que a direção da PF foi surpreendida com a medida. Ora, o Mendonça está sendo coerente, porque lá atrás ele determinou que os agentes não poderiam avisar o diretor-geral da Polícia Federal. Eles não avisaram. Segue o baile. Gente, vou ficar quieto. Todo mundo sabe o que o André Rodrigues está fazendo, né? Não preciso aqui ser repetitivo. Interlocutores afirmam que o chefe da PF foi avisado por subordinados, como é de praxe, e atribuíram ao gabinete do ministro a versão sobre a surpresa. Agora aqui já há uma discrepância. Diz que nesse caso avisou, outros dizem que não avisaram. Eu sou favorável que não avise o diretor-geral da Polícia Federal, porque de fato não é confiável. A avaliação de interlocutores de Rodrigues é esse André Rodrigues, cuja namorada ganhou milhões de borcado. Vocês estão vendo aí, matéria da Gazeta do Paraná. A avaliação de interlocutores desse André Rodrigues, fantasiado de diretor da Polícia Federal, é que diante do clima de antagonismo, o ministro Mendonça teria interesse em mostrar que o chefe da PF estaria fragilizado no comando e distante de temas relevantes. Já interlocutores de Mendonça negam a responsabilidade e dizem ser natural que Rodrigues tivesse conhecimento em função da estrutura necessária para as operações do tipo. Eles dizem, no entanto, que não cabe ao STF comunicar à direção da PF. Procurados, Rodrigues e Mendonça não se manifestaram. Então aqui está um disse-me-disse em relação especificamente ao caso das buscas e apreensões contra Jacques Wagner. Está aqui um disse-me-disse o gabinete de Mendonça dizendo, não, havia inclusive aí uma necessidade de estrutura da Polícia Federal, porque foram mandados de busca e apreensão cumpridos em Brasília e ao mesmo tempo também na Bahia. É mentira, nós avisamos sim ao diretor da PF. O diretor da PF já disse, não me avisaram, etc. Esse sujeito é intrigueiro, tá? Esse namorador aí é intrigueiro. Já houve ruído entre os dois, entre o fantasioso diretor da Polícia Federal e Mendonça, quando Mendonça assumiu a relatoria das investigações do caso Master, após a saída de Toffoli. De acordo com o portal Poder 360, na reunião reservada entre os ministros em que a saída de Toffoli foi selada, Mendonça fez críticas ao relatório da PF que apontava a relação de Toffoli com Borcari. O material foi entregue a por Rodrigues a Lula, aliás, ao presidente do STF, Edson Fachinha. No mesmo encontro, ainda de acordo com a publicação, Mendonça teria dito que uma investida da PF poderia ocorrer contra qualquer um dos ministros. Esta é uma passagem que não deixa-se muita coisa boa sobre o Mendonça, né? Trouxe um ranço de corporativismo. Além disso, uma das primeiras decisões do novo relator, Mendonça, foi o compartilhamento de dados.
o que fez com que a PF tivesse amplo acesso aos materiais apreendidos, coisa que Toffoli não deixava quando era relator, Toffoli, mas determinando regras estritas de preservação de sigilo, ou seja, impedindo que o diretor-geral da Polícia Federal, como eu comecei falando, tivesse acesso a esses materiais. O movimento foi interpretado por integrantes do governo como uma maneira de Mendonça limitar o acesso de informações sensíveis à direção-geral da PF, já que Rodrigues é considerado próximo de Lula, com quem costuma conversar frequentemente. Na decisão que impôs restrições, contudo, Mendonça cita um entendimento já firmado por ele em outros casos, como a investigação do INSS, em que também houve limitações sobre quem estaria autorizado a ter contato com informações obtidas na investigação. Além disso, interlocutores de Mendonça falam também de uma desconfiança em relação ao chefe da corporação. Além disso, interlocutores de Mendonça falam de uma desconfiança de Mendonça em relação ao diretor-geral da Polícia Federal. Hoje, a interlocução do ministro com a PF se dá principalmente por meio do delegado Tiago Marco Antônio Ferreira, que atua no gabinete de Mendonça. Ferreira e Rodrigues, contudo, não mantêm uma boa relação, graças a Deus. Segundo relatos de interlocutores, a rusga remonta a 2022, época em que o delegado, hoje no gabinete de Mendonça, que é o Marco Antônio Ferreira, coordenava a segurança dos candidatos à presidência. O ministro Supremo também mantém, é porque lá atrás Marco Antônio coordenava os delegados que faziam a segurança dos presidentes. Marco Antônio era superior do Rodrigues, que era a segurança de Lula. Tudo. Sabe que eu vou ser bastante claro? Pegaram um dos quadros mais medíocres da Polícia Federal, que é esse André Rodrigues, e colocaram na chefia da Polícia Federal. Sabe por quê? Porque Lula, enquanto teve contato com ele, enquanto ele fazia a segurança de Lula, Lula viu que ele seria um sujeito caninamente leal. Em regra, esses sujeitos são aflorados pelo seguinte: sabem, têm noção da própria mediocridade. Esses chefes que têm caráter meio fluido percebem isso. Percebem que os fulanos ficarão muito bem agradecidos se colocados em postos altos. Pronto. É a receita do miserê. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Mendonça, também mantém diálogo direto com a Procuradoria-Geral da República, o que é interpretado por integrantes da PF como um jeito de driblar a cúpula da corporação. Tá vendo? Então disse-me-disse, né? Já auxiliares de Mendonça contestam, porém, essa avaliação de que o gabinete conduz investigações e dizem que o ministro respeita a confiança e confia na corporação. O que estamos vendo, senhoras e senhores? Aquilo que todos nós temos, a matéria longa até. O que estamos vendo é aquilo que todos nós, de uma maneira ou de outra, sem depender da reportagem longa de O Globo, nós percebemos no dia a dia. As instituições estão completamente destrambelhadas no Brasil. Por culpa delas próprias, não, por conta de muitos dos homens e mulheres que, nesse momento, integram essas instituições. Parece que essas pessoas colocam as instituições não em favor do interesse público, mas em favor de projetos muito pessoais. Muito pessoais. É ou não é? Deixa seu like aí, inscreva-se, confira a sua inscrição, confira também o sininho da notificação. Sem o sininho ativado, você não recebe notificação, mesmo estando inscrito. Vamos lá. Comentem, compartilhem, vai aparecer o botão hypar. Clica no botão hypar para esse vídeo chegar a mais pessoas. É hora de você ir, agora, na aba Seja Membro e se tornar membro aqui do canal.